Olá. Bom, discutimos então aplicações de modelo misto, né, em melhoramento e focamos nos efeitos fixos e aleatórios do modelo. Faltou a gente discutir como é que a gente faz a inferência em relação a componentes de variância. Então, essa aqui vai ser uma aula teórica, também não muito longa, e depois, isso é interessante porque depois a gente pode rodar análises e ver os resultados em termos de, né, de componentes de variância também, tá certo? Vou tirar a imagem aqui, pegar o laser pointer. Muito bem. Bom, então, os três componentes, né, de um modelo misto que você pode ter interesse, que é fazer inferência em relação aos efeitos fixos, a efeitos aleatórios e os componentes de variância. Como que a gente, então faltou esse terceiro, como que a gente faz, como é que a gente estima em componentes de variância? Nós vimos já umas 3 aulas para trás, né, como a gente pode utilizar análise de variância para estimar parâmetros genéticos, né, heredabilidade, por exemplo. E a gente usou grupos de meio-irmãos, grupos de irmãos completos. Então, é exatamente a mesma coisa que a gente vai começar aqui. E, na verdade, eu peguei um exemplinho, grupos de meio-irmãos. Então, é como um teste de progênie, né, de touros. Tem o K-touros e as filhas deles aqui. Porque esse é um exemplo simples que eu vou conseguir derivar analiticamente os estimadores de ANOVA, máxima verossimilhança e REMO, para a gente ver as diferenças, tá? E os resultados aqui tem que bater com o que a gente já viu lá atrás com a ANOVA e até coisas um pouco mais complexas, né? A gente viu grupos de meio-irmãos e irmãos complexos, né, com uma estrutura hierárquica, né, machos, com fêmeas dentro de macho e progênie dentro de acasalamento. Mas vamos voltar nesse exemplo aqui, então. O modelo que a gente pode usar é esse, é um modelo de touro, né? Só que vai ser um modelo de touro muito simples, que a gente está assumindo que esses touros são não aparentados, né? E a gente está assumindo que as mães desses bezerros aqui também são não aparentadas, né? Então, é muito mais simples que um modelo animal ou que um modelo de touro onde tem animais aparentados. Então, o modelinho vai ser esse. O I é o índice de touro, de família, e o J é o índice de indivíduo dentro de touro, dentro da família. Tá? Vamos assumir, então, que, né, touro e resíduo aleatório independentes, mais uma vez, estou falando para vocês que a gente não vai assumir nada mais complexo para poder derivar analiticamente, e essa que é a nova só funciona para esses modelinhos simples, né? E então tá aqui. E o efeito de touro, na verdade, ele vai ser já a DEP dele, né? A gente vai estar predizendo o S é a DEP daquele touro, é metade do breeding velho dele, porque você está mensurando nos filhos, né? Nas filhas. Então, o modelinho, a esperança é essa parte fixa, né? A variância tem 2 componentes, de touro e residual. A notação nossa, né? O somatório vai ser indicado esse ponto, né? Então, aqui é uma soma, é a média total, soma para touro e progênie, né? E aqui seria a soma dos filhos de cada touro I, né? Tá? Então, quando você soma isso, vai dar os 2 pontos, né? Aqui eu tô, essa aqui é o somatório de progênie e agora eu estou somando para touro, né? O tamanho, o número total de observações, NI é o tamanho da progênie do touro I, né? Soma todas as progênies e dá o Nzão, né? E a média de cada touro, da progênie de cada touro. Então, nós vimos que a técnica de análise de variância é basicamente pegar a variação total e decompor nas variâncias, nos componentes de interesse, né? Então, o total sum of squares, veja que é o somatório do quadrado das diferenças. É como se fosse o numerador de uma variância total, né? E o Fisher propôs isso, então. Você quebra. Então, a gente tinha a variância, né, em termos de cada observação da média total. Agora eu somo e subtraio
a média de cada touro e vou ver a diferença de cada indivíduo em relação à média da família dele e mais a diferença da média de cada família em relação à média total. O quadrado disso vai dar o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. E isso aqui vai zerar, né? Valor menos a média desses valores, quando você soma tudo, vai dar zero, né? Então, vai acabar que vai ter dois componentes, um que vai estar medindo a diferença de cada indivíduo para a média do touro, então vai ser a soma de quadrado residual, né? A variabilidade dentro da família. E outra que vai medir a diferença de cada touro em relação à média geral, que é a soma de quadrado de touro, Sayer's sum of squares. Tá? Aí você acha, nós fizemos isso antes, a esperança, né, de soma de quadrado, de touro vai dar isso e do resíduo vai dar isso. De maneira que a gente tem uma estimativa dessa variância como sendo o residual sum of squares, soma de quadrado do resíduo dividido pelos graus de liberdade. Tá aqui. E aí joga esse valor aqui, isola o sigma 2s, então essa aqui é o estimador de ANOVA para a variância de touro. Tá? Vamos simplificar mais um pouquinho, para ficar bem fácil de comparar as coisas. Vamos dizer que todos os touros têm o mesmo tamanho de progênio igual a n. Tá? Então, simplificou, essas duas expressões podem ser escritas assim. Tá? A variância de touro é dada por isso, e a variância de residual é isso. Eu quero que vocês guardem isso aqui, ó, que a soma de quadrado de touro está dividido por k menos 1. Percebem? Vamos ver o que acontece agora. Então, esses são os estimadores de ANOVA. Essa soma de quadrado, nós mostramos para vocês como fazer isso, então não vou... Eu deixo os slides aqui para quem quiser ver, mas a verdade é que nós já fizemos isso, né? Então, tem que definir quais as quantidades que a gente tem que ver a esperança, são 3 quantidades aqui, ó. E aí você tem que fazer os quadrados, passar a esperança, somar e tal, né? Nós fizemos isso na aula de estimação de parâmetro genético, antes de modelo misto. Então, vocês podem rever aqui. Tá? E acho, então, as esperanças dos quadrados médios. Né? Muito bem. Eu disse para vocês que esse é o método ANOVA. É muito simples, mas ele também só é aplicável para situações muito simples, de modelos simples, de dados balanceados e assim por diante. Para modelos mais complexos, a coisa é mais complicada. Muita coisa aconteceu, desde o ANOVA até chegar nos métodos de máxima verossimilhança. Né? Então, o Henderson e o Rao foram 2 grandes nomes nessa área. Mas hoje, o que se usa é métodos baseados na verossimilhança. Então, nós vamos ver o método de máxima verossimilhança e o método de máxima verossimilhança restrita ou residual. Ok? Vamos fazer a máxima verossimilhança. Aqui tem 2 maneiras. Uma é você maximizar a verossimilhança. Então, nós temos os efeitos fixos e os componentes de variância e covariância. Você maximiza para os componentes de variância e covariância depois que substituir o beta pelo blue dele, pelo estimador dele. Ou, alternativamente, você maximiza e estima todo mundo junto. Tá? Os efeitos fixos e os componentes de variância. Então, como é que ficaria isso? Vamos fazer analiticamente. Esse daqui dá para fazer analiticamente, um modelinho simples. Então, o modelo é esse. Vamos assumir normalidade para touro e para resíduo. Então, o nosso modelinho matricialmente pode ser escrito assim. Então, essa aqui é a esperança do y, né? E a variância vai ter esses 2 componentes. E aí a gente pode escrever, então, a distribuição dos dados, né? Que é uma distribuição multivariada, normal multivariada, e vai envolver
Essa aqui é uma matriz de identidade, o J é uma matriz de uns, né? Veja que você consegue, eu não vou fazer isso, mas veja que você consegue escrever esse modelo assim, né? De uma maneira bem elegante, usando o produto de Kronecker e tal. Bom, eu tenho essa distribuição. Se eu olhar essa função como uma função dos parâmetros do modelo, né? É a minha verossimilhança, eu posso tirar o log, vai ficar mais fácil de derivar, passamos o log, aí você deriva em relação à média, em mu, intercepto, o sigma 2 residual e o sigma 2 de touro, igual a zero, e aqui estão os estimadores. Para o intercepto é a média amostral, para o resíduo coincide com o que nós tínhamos visto da nova, para touro, veja só, em vez de dividir por k menos 1, dividiu por k aqui. Tá? Outra coisa que eu quero dizer é que essa aqui é uma estimativa, vai ser estimativa de máxima verossimilhança se isso aqui for positivo. Né? Como você tem essa subtração aqui, pode acontecer de ser negativo, e nesse caso você diz que a estimativa é zero. Tá? Mas o que aconteceu? Por que máxima verossimilhança, o que ela está fazendo aqui? O que acontece é que a máxima verossimilhança, esse método de máxima verossimilhança, quando você está estimando o componente de variância, ele não está levando em conta que você teve que estimar os efeitos fixos. Nesse nosso caso, tinha um efeito, né, o intercepto. Então, você perdeu um grau de liberdade. E ele não está levando em conta isso, ele divide por k em vez de k menos 1. Tá? Então, nesse caso aqui não vai dar muita diferença, porque é K ou K menos 1. Mas se você tiver um modelo lá com 3.000 grupos de contemporâneo, por exemplo, então não é pouca coisa. Né? Você vai estar falando de 3.000 graus de liberdade, então pode dar uma diferença bastante grande. É claro que você tendo muitos dados, então sempre é um trade-off, o tamanho amostral e a complexidade no modelo. Né? A verdade é que o que entra aqui é isso, é a diferença entre tamanho amostral e o tamanho e a complexidade do modelo. Tá? Então, essa deficiência, vamos dizer, do modelo do máxima verossimilhança pode causar uma diferença grande na estimativa se você tiver muitos graus de liberdade. Tá? Então veio essa ideia, o Robin Thompson, que Patterson e Thompson é o paper que introduziu essa ideia de como tentar levar, obter um estimador baseado em verossimilhança, né, mas que corrija para esses graus de liberdade. E eles propuseram uma maneira bem inteligente. Tem duas maneiras de você fazer isso. Uma é você encontrar uma matriz de 0 e 1 aqui, L, uma matriz de contrastes, que você faz a transformação do Y, né? Vai ter uma variável resposta agora transformada, que vai ser D, que ela seja independente dos efeitos fixos. E não é difícil, por exemplo, nesse caso aqui, ó, como é que eu poderia fazer? Se eu pegar, ó, cada observação é a média menos o touro e tal. Se eu pegar uma observação lá do touro, a observação 2 menos a observação 1, a média cancela, né? Então eu consigo eliminar a média. Então, sempre se você tiver um modelo complexo lá de grupos de contemporâneo e tal, você pega dentro daquele grupo de contemporâneo, faz um animal menos o outro, o animal 1 menos o 2 menos o 3 e tal, você elimina o efeito do grupo de contemporâneo. Né? Então, você sempre vai encontrar uma matriz L, e vão existir mais do que uma, que leve para esse novo vetor de resposta, que vai ser ortogonal às colunas do matriz X e, portanto, independente do beta. Tá? Qual a distribuição dele agora? Ele vai ser centrado em zero e a variância vai ser essa. Então, você pega essa verossimilhança, maximiza, e essa vai ser o estimador Raman para os componentes de variância.
Uma outra maneira de fazer, deixa eu ver se estou falando aqui. Bom, uma outra maneira é você... Bom, aqui está, então, a verossimilhança restrita ao residual, né? Não tem mais o mi aqui, e a gente maximiza. Uma outra maneira que eu ia te falar é isso, é que para você chegar nessa verossimilhança restrita, em vez de fazer os contrastes, você começa com a verossimilhança de beta, G e sigma, mas você integra os betas, né? Então você fica só com os componentes de variância. Então vamos fazer esse exemplinho. Então, a verossimilhança que nós tínhamos era essa. Agora eu vou integrar em relação a 1000 e eu chego então na minha... depois que eu fizer essa aqui, essa integral, eu chego numa função que é independente de μ. Tá? Então, aí só maximizo para a variância residual e a variância de Tauro. Então, essa é a função. Derivo igual a zero e eu chego nesses estimadores. E veja que interessante, o residual é igual ao que nós tínhamos antes e o de Tauro agora dividiu por k-1. Então, a verdade é que se você consegue rodar uma análise uma nova, né, para estimar, se for um modelinho simples, ele vai dar coincidente com a máxima verossimilhança restrita. Só que com modelos mais complexos, com dados desbalanceados, você não consegue fazer com a nova, e então a máxima verossimilhança restrita é o método que você tem que usar. Tá certo? Bom, eu falei para vocês que eu escolhi um exemplinho bem simples, porque a gente consegue derivar analiticamente. Quem gostar de matemática, gostar de cálculo, tenta fazer as derivadas e tudo. Mas nas situações normais, que você tem modelos mais complexos, a gente não consegue derivar analiticamente. Essas derivadas, você não consegue fazer. E então, mais uma vez, a gente tem que apelar para métodos iterativos. Tá? Newton-Raphs, o IM, algoritmo, né? Expectation Maximization. E então não dá para escrever analiticamente as formas, as expressões analíticas, tá joia? Muito bem. Agora, nós vamos ver a inferência bayesiana. Então, é uma outra maneira, é outra filosofia de análise de dados. Tá? Tem os métodos frequentistas clássicos, que a gente chama, né, como a máxima verossimilhança, e existe o método bayesiano. Tá? O método bayesiano é baseado em probabilidade. Tudo que você for falar das quantidades desconhecidas do modelo, parâmetros e tudo, é tudo em termos de probabilidade. Tá? Então, a gente vai descrever a incerteza que a gente tem dos parâmetros do modelo e depois vamos atualizar isso com os dados e, provavelmente, né, diminuir a incerteza, aprender um pouco mais sobre os dados, sobre os parâmetros do modelo. Por que chama inferência bayesiana? O Bayes nunca usou, ele não é. A inferência bayesiana leva o nome dele por causa da regra da probabilidade condicional, que é o que a gente usa, como eu vou mostrar para vocês, né? Então, essa é a regra de Bayes. Então, lembrem que a probabilidade de um evento A condicional a um evento B é a intersecção, né, a probabilidade de A e B, é a descrição, a probabilidade conjunta, dividida pela probabilidade de B. Tá? Então, essa intersecção aqui, essa probabilidade pode ser dada pela probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B, e, portanto, igual à probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A, que é o que está escrito aqui. Né? Então, por exemplo, se vamos dizer que A são fêmeas e fora do A são os machos, e o B é, por exemplo, animais doentes, e fora do B, os animais sadios. Então, aqui eu tenho as fêmeas sadias, aqui eu tenho as fêmeas doentes, aqui eu tenho os machos doentes,
e aqui fora eu tenho os machos sadios. Então, se eu falar para você qual que é a chance de ser fêmea, dado que está doente. Então, a gente pegou um animal ao acaso lá da fazenda, vimos que está doente, qual que é a chance que ele seja uma fêmea, por exemplo? Né? E, então, é a probabilidade de ser uma fêmea doente dividido pela probabilidade de ser doente. Tá? Essa é a regrinha de probabilidade condicional. Em Bayesiano, o que a gente faz é isso. Então, a gente tem os dados Y, né, eles vêm dessa distribuição, que depende do θ, que a gente não conhece, que são os parâmetros do modelo. Então, a gente vai tentar descrever o que a gente sabe do θ depois que a gente observa os dados, condicional aos dados. Então, probabilidade de θ, ou distribuição de θ dados os dados, é a distribuição conjunta dos dois, dividida pela distribuição do Y. A conjunta pode ser escrita assim, P de θ, P de Y dado θ, dividido por P de Y. Só que o Y, a gente observa. Então, observou, isso aqui é uma constante, né? Então, na verdade, a gente pode escrever que isso é proporcional, aí é o numerador aqui. Essa parte é o que a gente chama de distribuição a posteriori, é o que a gente pode falar de θ depois que rodamos o experimento e coletamos dados, e ele é proporcional ao que a gente chama de distribuição priori, o que você pode falar do θ antes dos dados, né, de ter os dados, que você já conhece dele, e aí você atualiza esse conhecimento com os dados que vem pela verossimilhança. Isso aqui é proporcional à verossimilhança. Então, esse produto leva para a posteriori. Tá? Então, aqui, estamos usando aquela regra da probabilidade condicional. Ninguém é contra isso. Isso aqui é matemática, né? Por que a inferência bayesiana, então, é controversa? Ou era mais? Hoje nem tanto, mas ainda tem gente que não gosta. É porque a gente está falando, tratando esses parâmetros como aleatórios, né? Eles falam, não, mas isso aqui é um efeito fixo. Como é que você está falando de probabilidade? Por isso que, em inferência clássica, a gente fala em confiabilidade, né? Intervalo de confiança. Ou então fala de um p-valor, mas você não consegue falar qual é a probabilidade de que essa dieta dê um peso acima do que aquela, né? Isso não consegue responder. Inferência bayesiana trata tudo. O que for desconhecido, da mesma maneira que você fala qual é a probabilidade que vai chover amanhã, você vai falar qual é a probabilidade de que esse parâmetro está acima de 5 quilos, por exemplo. Tá? Então, algumas pessoas não querem, não aceitam isso, então não usa bayesiano. Agora, a priori, você fala, mas e a priori, que é outro ponto controverso, né? Poxa vida, você vai trazer informação a priori, o que você... Mas é uma das coisas ótimas da bayesiana, né? Você sempre sabe alguma coisa do parâmetro. Você vai estimar uma variância, você sabe que ela é negativa. Por que você vai rodar uma análise e se acontecer de ser negativo, você zera? Não, já fala para o modelo. Fala, ó, esse parâmetro está entre 0 e infinito, esse parâmetro que está entre, é uma frequência alélica, está entre 0 e 1, esse aqui é uma média, pode estar na linha real, qualquer lugar, e assim por diante. Sempre você tem alguma informação. E muitas vezes mais que isso, porque você vai estimar peso de bovino ao ano. Poxa vida, você tem uma boa ideia de que é o peso, né? Não é 3 toneladas, não é menos 5. Então você coloca, você pode olhar na literatura, ver valores, então põe lá uma distribuição normal, centrada na média de uma meta-análise que você está fazendo e coisa assim. Então você pode usar distribuições a priori mais informativa ou menos informativa. E aqui tem uns termos que eu vou usar, que eu vou falar aqui, porque você vai ler em papers e tal. Quando você tem uma distribuição própria, significa que é uma distribuição de probabilidade mesmo. Então, a distribuição normal, ela é própria, né? Ela integra 1. Agora, em Bayesiana, muitas vezes a gente usa uma distribuição flat, de menos infinito a mais infinito, então ela integra infinito, né? Ela não é própria.
Mas existem situações que você pode usar uma priori imprópria. A beleza é que, se você usa uma priori própria, não, se você usa tudo que é probabilidade como priori, a tua posteriori está garantida que vai ser própria. Se você usa uma priori imprópria, você pode comer, pode se estrepar. Então, você tem que saber se está, né, com um modelo que já foi mostrado, que você usa uma priori imprópria, você ainda tem uma posteriori própria. Depois você vai escutar falar de distribuições conjugadas ou não conjugadas. Conjugada é quando a posteriori tem o mesmo tipo, mesma família da priori. Então, se eu usar uma distribuição gama invertida como priori, para um componente de variância, e a posteriori é uma gama invertida, então a gama invertida, escalonada em geral, é a priori conjugada para aquele parâmetro. Tá? Depois tem muita gente que estudou maneiras de buscar essas distribuições menos informativas, ou não informativas, se possível. Quando tinha essa controvérsia, o pessoal fala, não, mas deixa os dados falarem por si só, não põe priori e tal. Então tinha gente tentando derivar as priores que seriam menos informativas para diferentes parâmetros em diferentes modelos. Né? Jeffrey foi um cara que estudou muito, então tem as Jeffrey's Prior, Reference Prior, do José Bernardo. Então, são as priores que querem influenciar menos no resultado, né? Máxima entropy. E a likelihood domina. Vamos fazer uns exemplinhos rapidinhos aqui para você ver como é que funciona. Então, eu tenho meus dados que vêm de uma distribuição binomial. Tá? Então, eu tenho aqui leitegadas e estou vendo quais indivíduos que são albinos ou pigmentados e tal. E eu quero calcular a probabilidade de ser pigmentado. Né? Então, cada leitegada é uma distribuição binomial. Né? A contagem tem distribuição binomial, contagem de animais albinos. O N é o tamanho da leitegada e o θ é o parâmetro desconhecido. Então, até aqui é uma suposição nossa. Né? Se eu for fazer a inferência clássica ou bayesiana, até aqui é a mesma coisa. Então, o modelo amostral é esse. Agora que vem, se é bayesiana, eu preciso colocar uma priori para θ. O θ é uma probabilidade, é entre 0 e 1. Então, eu vou escolher uma distribuição que seja entre 0 e 1, para começar, começo de conversa. Aí a beta, a verdade é que é a priori conjugada, é muito interessante, ela é bastante flexível, ela pode ser estritamente descendente ou ascendente, pode ter uma forma de U, pode ter uma forma de montanha, né? Entre 0 e 1. E ela é proporcional a isso aqui. Então, aí eu multiplico essa parte por essa, eu chego na posterior, isso aqui é o kernel, né? Ele é proporcional a isso aqui. Mas a gente pode facilmente perceber que isso aqui tem a mesma forma da minha beta, né? Que é o θ elevado a alguma coisa, 1 menos θ elevado a alguma coisa. Então, a posteriori é beta também com esses parâmetros. Um parâmetro é igual a A somatório de Y, e o outro parâmetro é NB menos o somatório de Y. Aí, quando você tem a posteriori, tá tudo que você quiser tá lá. Você quer sumarizar a posteriori, por exemplo, com a média posteriori, né, a esperança posteriori, ou a moda posteriori, ou a variância, intervalos de probabilidade, o highest posterior density, percentis e assim por diante. Agora veja que interessante. Se eu olhar a média ou a moda, não dá. Qual que é o estimador de máxima verossimilhança? Qual que é a probabilidade de albino? Você conta quantos albinos tem e divide pelo total. Né? Veja aqui, eu estou contando quantos albinos tem e dividindo pelo total. Só que tem a influência da priori aqui. Ó. Então, em vez de ser somatório de y por n, é a mais o somatório de y dividido por n mais a mais b. A moda também, ó. É parecido, mas tem o menos 1 e o menos 2 aqui. Tá? Então, não tem que dar igual a estimativa de máxima verossimilhança. Mas o interessante é que, se você tiver uns dados, muitos dados, essa parte aqui vai dominar. Somatório de y dividido por n
vai dominar isso aqui e vai ficar bem próximo do que você tinha, então, antes, pela máxima verossimilhança. Ok? Agora, veja só, se eu usar uma distribuição uniforme entre 0 e 1, que é um caso específico da beta, então, a priori para o θ é uniforme, a posteriori fica igual a isso aqui, que é uma beta com esses parâmetros. E olha que interessante, a moda, se eu maximizar, então, pegar o ponto de máximo da minha posteriori, tem que coincidir com o ponto de máximo da verossimilhança. Então, bateu. Né? Então, você consegue fazer uma análise próxima do que daria pela máxima verossimilhança. Distribuição normal. Vamos pensar na normal agora, mas vamos assumir que a variância é conhecida. Então, tem um único parâmetro. Tá? Os meus dados, então, têm essa distribuição, né? Com independência das observações, essa fica a distribuição conjunta de todas as observações. A priori, minha vai ser uma normal, centrada num valor que eu acho razoável e com uma variância que eu acho, né, que eu determinei a priori. Então, a distribuição posteriori fica assim. Pego essa a priori e multiplico pelo modelo amostral, certo? E eu chego, então, que a minha posteriori, ela é normal, né? A posteriori é normal, centrado nessa média e com essa variância. Então, veja que outra coisa interessante, né, que fica claríssimo aqui, essa combinação e esse trade-off aí de informação a priori e informação que vem dos dados, tanto para a média quanto para a variância. Né? Essa aqui é a variância a priori, essa aqui é a variância que vem dos dados, então a combinação dos dois. Se o conjunto de dados for muito grande, essa parte aqui vai dominar, né? Ou se a priori for não informativa, essa parte vai dominar. E aqui vai dominar também. E vai ficar parecido com o resultado de máxima verossimilhança. Se o conjunto de dados for pequeno, ou se a priori for muito informativo, for uma a priori sharp, que a gente fala, aí isso aqui pode dominar. Muito bem, fiz dois exemplos aqui, onde os modelos tinham um único parâmetro. Mas o que acontece é que nós temos, em geral, modelos com vários parâmetros. Como é que a gente faz, então? A maquinária é a mesma. A gente sai com o modelo amostral, a distribuição do y dados os parâmetros, e temos que colocar um a priori para todos os parâmetros. Multiplica a priori pelo modelo amostral e eu acho a posteriori, que na verdade é o que a gente chama de joint posterior density, né? A distribuição a posteriori conjunta. Aí, se eu quiser fazer inferência em relação ao θ1, por exemplo, eu posso integrar a distribuição conjunta, a posteriori, em relação a todos os parâmetros, menos o θ1, para achar, então, o que a gente chama de marginal a posteriori do θ1. Tá? Então, vamos fazer um exemplo. A normal agora, mas com dois parâmetros desconhecidos. Então, o modelo amostral é esse. A minha a priori, eu vou usar uma a priori de Jeffreys agora, tá? O Jeffreys, a priori, ela é flat para parâmetros de locação e é o inverso dos parâmetros para parâmetro de variância, né? De escala. Então, agora multiplico isso e eu chego na distribuição conjunta a posteriori de μσ2. Aí eu tenho que derivar em relação a σ2 para achar a marginal para a média e tenho que derivar em relação à média para achar a marginal de σ2. Tá? Isso aqui é possível fazer analiticamente, se tiver interesse, você faz, chega na distribuição T de student, como a marginal a posteriori para a média, e chega numa Q quadrado escalonada invertida, com esses parâmetros, com uma marginal a posteriori para σ2. Tá? Agora, aqui eu fiz um exemplinho com dois parâmetros e a gente tinha uma solução analítica. Na vida real, nós vamos ter modelos com muito mais parâmetros, né? Imagina quantos
grupos de contemporâneo, quantos breeding velhos e variância, covariância, e os modelos são não lineares e pode ser muito complicado, muito complexo. E você não consegue fazer aquelas integrais. Então, tem que fazer algum tipo de aproximação. E o que a gente usa quase sempre são métodos de amostragem. A gente amostra dessas distribuições para aprender sobre elas e para fazer essas integrais. Então, a gente usa métodos de Monte Carlo, né, de simulação, e principalmente métodos baseados em cadeias de Markov. Por exemplo, Gibbs Sampling, que é o mais utilizado em análise a posteriori de inferência bayesiana. E esse é o assunto que nós vamos tratar a seguir na nossa próxima aula. Tá joia? Então, uma aula que eu julgo muito interessante e é muito útil saber essa parte de MC, né, de Gibbs Sampling e outras coisas que nós vamos ver também. Tá joia? Então, nos vemos lá. Até mais.